Olá, eu sou a Júnia e esse é o Toque da NOC. Nessa edição eu estou com um casal que eu sou encantada, apaixonada, com a Ana Vaz e o Alex Roussé. Obrigada por ter aceitado o convite. E eu vou pedir para cada um de vocês falar um pouquinho sobre o trabalho. Ana, vamos começar com você? Prazer, viu, Ju? Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Então, eu sou designer têxtil, comecei minha carreira trabalhando com... A gente sempre conversa, né, eu e Alex? Que comecei em escalas pequenas, numa escala pequena, né, com acessórios, e depois fui para moda, sempre tecido, né, manualmente, assim, sempre trama. Pois é, a sua paixão é as tramas, São as né? tramas, exatamente. Então, eu comecei com as tramas pequenas, né, então... Com os acessórios, bolsas, brincos, colares, pulseiras, né? Depois acabei indo para moda, ainda faço também algumas coisas de moda, então as roupas já ampliou um pouquinho a escala, né? Objetos, e hoje o que eu gosto muito de fazer, o que eu gosto mais, né, na verdade, são as instalações têxteis, né? Mas a gente tem assunto para isso, viu? Isso nós vamos falar de cada um que você fez. E Alex, fala um pouquinho do seu trabalho. Então, Ju, estou feliz de estar aqui no Toque da NOC, do lado da Ana. Eu sou arquiteto, vou fazer, se não me engano, daqui a uns 2 anos, 30 anos de formado. Não parece. E, na verdade, além do trabalho de arquitetura, eu acabei tomando uma intimidade ou interesse com o que a gente chama de arquitetura efêmera. Então, essa arquitetura, né, muito ligada à cenografia, arquitetura ligada às exposições, projetos expográficos, que a gente diz. Então, tem uma trajetória de trabalho muito assim... Acabo que eu virei mais arquiteto de instalações e de cenografias, de exposições. E de restauro também, né? Você faz muita coisa alguns de restauro, trabalhos, né? Exato, em imóveis tombados, em bens protegidos, né? Então, é um trabalho que tem caminhado dessa forma, embora eu faça arquitetura também, faça interiores, mas é um interesse que eu digo, estando em Belo Horizonte, se eu pudesse trabalhar só com a cenografia, com exposições, eu adoro fazer. E muitas vezes coincide, né, de vocês fazerem muita coisa juntos, né? A gente diz que lá no ateliê e no escritório, o assunto, e em casa, o assunto é um só, porque a gente acaba duplando muito, a gente trabalha muitas vezes dividindo os trabalhos. Que o trabalho de vocês, um completa o outro mesmo, né? É muito, muito afeto junto. Toda a base do trabalho de vocês é sobre o afeto, né? Eu vejo o cuidado da Ana, já fiquei perto dos trabalhos que ela fez Casacor, né? E tá, vocês dois, o tanto que vocês são carinhosos e cuidadosos com... Então, a gente quis até fazer esse bate-papo lá em Tiradentes, porque vocês dois estão muito envolvidos com a Semana Criativa, e acabou que não conseguimos, né? Pela correria que é. Mas eu também queria que vocês falassem assim, do trabalho de vocês juntos também, né? Que assim, Ana, seu trabalho na Casacor junto com o Alex, os 2 anos que vocês... Né, ou mais, foi 2 edições, juntos, né? 2 edições. 2 edições. Pois é, como completa. Então, vamos começar falando também um pouquinho da Semana Criativa, como é que foi? A Ana, ela chegou na Casacor antes de mim. Não, na Semana Criativa. Na semana. A Ana chegou na Semana Criativa antes de mim. Então, conta a sua chegada primeiro. Eu fui convidada para fazer parte, né, do grupo de designers que trabalhariam com os artesãos daquele ano, né? Pois é. Porque, para quem não sabe, a Semana Criativa Tiradentes é um evento que tem esse propósito, né, de lançar luz, assim, sobre o trabalho de artesãos da região ali, né, de Tiradentes e região ali do entorno, né? E é uma sacada tão maravilhosa, né, Sim. Ana? Tão maravilhosa, assim, o cuidado do artesão com um design, todo mundo ganha, né? É muito, muito, muito bacana. Sim, é uma troca muito, muito importante, né? Principalmente porque
assim, instiga, né? Assim, movimenta a história. Estimula toda a região. Estimula, sim. Porque às vezes, né, as pessoas, os artesãos ficam mais, né, assim, cada um mais fazendo sozinho ou mais acomodado. E esse movimento que a semana traz. Deles também, exato. Né? E de nós designers também, né? Porque a gente tem a oportunidade de entrar em contato ali com as técnicas, com quem faz, né? Assim, tem de toda. É muito rico mesmo, né? Demais. Tem, né, a pedra-sabão, a madeira, enfim, né? Couro, a palha, o tear, não, né? Muito, palha, exatamente, muita coisa. O evento cada vez está mais bacana. Isso. Então a gente vai, né? Essa história acontece ao longo do ano, os encontros dos designers com os artesãos, e todo outubro, a cada outubro tem esse, né? O que é então dito a Semana Criativa de Tiradentes, que é esse encontro para lançamento do que foi construído, mas também para outras coisas, né? O bacana é que ela abriu um leque, né? Ela abriu, por exemplo, as exposições. Exato. Cada vez mais bacana. No ano passado eu vi milhões, esse ano também já, né? E você, o Alex, faz muita expografia, né, na semana, né? Você fica correndo de um lado para o outro. Na verdade, eu fui convidado, né, pela Semana Criativa, pela Simone e pelo Júnior, para me juntar, né, ao festival em 2019. A Ana já tinha tido essa primeira experiência e eu fui convidado justamente para a gente começar a pensar nessas exposições da Semana Criativa, porque sempre existem muitas exposições ali em cada edição do festival, né? Não só a exposição que apresenta essa coleção que é desenvolvida. Você faz parte da curadoria também, da escolha das exposições também? Não, a curadoria é feita por eles, mas a gente hoje, né, principalmente depois, né, desse tempo já, né, de amadurecimento juntos, a gente tem uma troca muito grande ligada aos espaços, a compatibilidade dos espaços, a adequação dos espaços, né? Porque um dos propósitos da Semana Criativa é não impactar, assim, vamos dizer, na cidade, né? Para quem está em Tiradentes na ocasião da Semana Criativa, que não tiver interessado em design, não vai ver assim a presença da Semana Criativa de uma maneira impactante na cidade. A Semana Criativa ocupa as galerias, ocupa os museus, ocupa as casas, né? Ocupa os ateliês. Então, é uma ocupação cuidadosa com a cidade. Cuidadosa, primorosa, é muito lindo. E a despeito disso, é impressionante a vibração, o movimento que acontece em torno da Semana Criativa. Então, mesmo a semana não estando impactando na cidade de uma maneira física, vamos dizer, né, toda a movimentação, toda a dinâmica, toda a vibração, né, de todo mundo ali, parece que a cidade está de fato respirando essa atmosfera. E é tão maravilhoso, é a surpresa, né? Você sobe uma escadinha assim, achando que vai... Aí você entra assim numa casa pequenininha, tem um jardim com a piscina, com vários... Então, o tempo todo você vai tendo surpresas, né? E aí, quando a gente começou a trabalhar essas exposições, a gente, de lá até aqui, a gente não tem uma pretensão de criar exposições ou cenografias muito performáticas, uma para cada exposição, uma para cada ano, uma para cada edição. O pensamento é da gente criar uma linguagem para a Semana Criativa, né? Então o desafio é esse, porque às vezes a gente está nos mesmos locais, o que aconteceu ano passado está acontecendo hoje no mesmo local, né? Então a gente vai construindo ao longo desse tempo uma linguagem expográfica, né? Uma linguagem que as pessoas possam, inclusive, hoje já identificar essa linguagem dos espaços expositivos da Semana Criativa, né? E o bacana, o desafiador para mim, no caso, é como que dentro desse contexto dos lugares serem os mesmos, por exemplo, como que as exposições elas têm que trazer, né, uma novidade, uma originalidade. Então, assim, inspirado no acervo, inspirado no que a gente está mostrando, no conteúdo, no tema. Isso é que é bonito, a gente consegue sempre criar uma história nova. Vocês estão de parabéns mesmo, viu? Foi sempre é muito, muito gostoso mesmo. E sempre surpreendendo, né? Você sai de lá... Cada edição a gente acha que foi melhor, né? Aí no ano seguinte a mesma coisa. E tem uma coisa, os encontros que acontecem na cidade. Você conhece gente do Rio. No ano passado, coisa
da exposição do Jader, eu lembro que eu fiquei do lado de um tanto de gente, de uns meninos novinhos, estudantes do Rio, mas você tem que ver a emoção deles, é muito, muito, muito rico para todo mundo, né? E tem gente vindo de tanto lugar, né? Agora, desse ano, vem muita gente do Nordeste até, né? Do Norte, do Nordeste. E pra gente aqui em Belo Horizonte é tão fácil para Tiradentes, né? Então, é verdade, a gente não dá tanto valor. A gente que está ligado a esse assunto, a esse tema, a esse interesse, não, mas é muito bom estar lá. É muito bom, é muito bom. Agora vamos falar um pouquinho também da Casa Cor, do trabalho juntos de vocês, né? Que teve em 2017 ou 2018, que vocês fizeram a entrada na Casa Cor. Será que foi 18? 18. Também não. Eu acho que foi 18. E aí também foi um desafio, né, gente? Aquele foi um desafio também, porque eu não tinha ideia de fazer as coisas com carvão, não foi, Ana? Foi você que sugeriu de colocar? Sim, a gente pensou, o Alex, né, como arquiteto do espaço, assim, mas a gente duplou, né, nessa parte para estarmos juntos, porque também Pode introduzir, amor, fala. Qual que era a proposta? Porque o convite da Casa Cor foi que a gente ocupasse aquele primeiro salão onde seria a bilheteria da Casa Cor, né? A gente, inclusive, ia fazer um espaço com uma função dividida, né? Porque era bilheteria e tinha uma loja também. Sim. Né? E o propósito daquele lugar é que depois, inclusive, que ele se estabelecesse como a bilheteria da Casa Cor, ele permaneceria lá, né? Por causa da expectativa de lá, de fato, se tornar um centro cultural, enfim, um espaço expositivo também. Então, a gente fez esse espaço, né, considerando essa realidade que estar ali no prédio, que foi sede da rede ferroviária, e, ao mesmo tempo, considerando uma longevidade, uma continuidade desse espaço após a Casa Cor, né? Então, a gente teve a oportunidade de visitar o acervo, né, da rede ferroviária, através do IFAM. E aí a gente pôde, dentro daquele acervo, identificar alguns elementos que, para nós, fizessem um sentido para estar ali naquele espaço, né? Já com esse olhar de que isso fosse já uma parte, né, a introdução depois do que viria a ser o centro cultural, né? Então, já com o acervo da própria rede, né, e com essa ideia também, a gente fez uma instalação de carvão, né? Muito lindo, muito lindo. Com essa referência e homenagem também, né? O tema da Casa Cor nesse ano era Casa Viva, né? Então, a gente interpretou esse tema e trouxe esse tema para o espaço com essa perspectiva da casa viva, mas uma casa que está sempre viva, né? Então, ali era um prédio que estava relativamente adormecido, né? Porque já não era mais a sede da rede. Isso. Uhum. Então, a gente trouxe vamos dizer assim, essa atmosfera da casa viva para essa possibilidade desse prédio estar se renovando, né? E dele permanecer vivo, né? Então, para nós era fundamental a gente poder falar um pouco sobre o tempo ali, né? Porque tinha um tempo do passado, que era o tempo, né? E o tempo que a gente estava ali agora, pensando nessa continuidade. Eu lembro da apresentação de vocês, do projeto. Sim. Lá no escritório. Eu e Dudu completamente emocionados, assim, com a apresentação do projeto. Agora, imagina a emoção de ver o projeto pronto, né? Foi muito, muito, muito bonito. E a ideia, o envolvimento de vocês foi maravilhoso. A gente selecionou uma coleção de relógios, né? Desse acervo da rede, esses relógios de caixa. Fizemos uma galeria de relógios. Apresentamos também os bilhetinhos do trem. Do trem, né? Tinha, então, essa escala maior do acervo e essa escala pequenininha dos bilhetes. Foi maravilhoso. E como o nosso balcão da bilheteria fazia lembrar um vagão, né? Já que a gente estava falando do trem, surgiu essa ideia de ter essa instalação de carvão, que o carvão é que dá vida à locomotiva, né? Assim. Gente, é tão bom escutar. Às vezes a gente vê o projeto, mas quando escuta falando como foi feito, por que foi feito, por que chegou nisso,
a gente apaixona muito mais. Então, e foi uma instalação suspensa, né, sobre esse vagão, com mais de 200 quilos de carvão, né? Uma trama bem fininha, assim, né? Uma delicada. Palha de e seda. Esse ano também foi outra trama maravilhosa, com a Avosidade, com a Natália Dornelas lá, e vocês fizeram maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esse também demorou, né, Ana, para você fazer a... Sim. Foi quantos meses? Não, foram 3 meses, mas para 52 metros quadrados de trama, porque a gente tem muita experiência, eu ampliei muito a escala, né? Porque acabei usando a mesma proposta do que seriam porque o nosso espaço era a Avosidade, né? Uma homenagem, então, né, a essa história, esse momento, né, esse tema. E aí eu peguei como referências os crochês, né, e que as avós faziam, assim, ou já fizemos muito, né, faz parte do nosso imaginário, assim, né, pelo menos. Só que eu aumentei a escala, né, então se uma colcha antes eram uns quadradinhos, assim, para fazer uma colcha de 1,70, 2. Cada quadro dessa instalação tinha 1,40 por 1,40. Não, 1,70, não, 1,80 por 1,80. Então, nós tínhamos 18 quadros, né? Então, eu tinha mais de 50 metros quadrados. Então, só foi possível nesse tempo porque ampliei a escala, né? O jeito de fazer, a técnica, o ponto, né? Digamos, a receita é essa tradicional, mas numa escala ampliada, né? Que deu aquele efeito. Maravilhoso. E o Alex, ela trouxe aquele artista maravilhoso lá. A gente entendeu que esse espaço ele faria muito mais sentido se ele fosse um coletivo, né? Assim, se a gente pudesse convidar outros artistas para estarem ali colaborando com os seus talentos e com a sua sensibilidade para contar essa história, né? A gente estava querendo falar, a gente tinha como tema o tema da velhice, né? Que é o tema que é abordado pela Natália nessa ONG Avosidade, que é a ONG que ela, né, conduz. E novamente falamos sobre o tempo. Mas a gente teve um entendimento. A gente teve um entendimento que o que a gente estava falando, ele era falando sobre o tempo, né? Porque a gente só pode falar de velhice se a gente tem essa perspectiva do tempo, né? Então a gente começava esse espaço com um jardim, entendendo o jardim, que todo jardim, na verdade, ele só existe, quem se dispõe a fazer um jardim é uma aposta no futuro, né? Então, assim, a gente pensou o tempo desde esse primeiro momento. Aí convidamos o Felipe, né, o Felipe Pontes, para fazer o paisagismo para a gente. Depois a pessoa entrava no ambiente, atravessava esse corpo têxtil que a Ana desenvolveu, né? E esse corpo têxtil a gente entendeu como se fosse, de fato, uma travessia, né? Um percurso que a gente cumpre ao viver, né? É o próprio percurso do viver. E aí a gente teve ali uma instalação audiovisual, uma intervenção audiovisual que o Marcelo Belém desenvolveu com a gente, com histórias reais de pessoas octogenárias, nonogenárias. Nunca vi tão jovens. Cada uma mais fofa que a outra, né? Então você ficava imerso nesse ambiente, tinha uma trilha original também, composta pelo Pablo Bertoli e pelo Pitágoras Silveira, até que a gente chega no último ambiente. Então o nosso ambiente tinha um móvel, que era uma poltrona, né? E nesse ambiente, a gente chega nesse ambiente como se fosse um universo mesmo, com referências da velhice, da maturidade. Aí o Gustavo Brito fez essa obra, né, para a gente, especialmente para o nosso espaço, que era uma tela de 2,10 por 2,10. O ateliê de cerâmica desenvolveu os vasinhos de flor. A Pepalito cedeu o acervo de mobiliário. É impressionante no trabalho de vocês, o tanto que vocês são cuidadosos e carinhosos em qualquer trabalho, né? E você fez uma palestra sobre a arquitetura do afeto, não fez? Na verdade, aconteceram algumas vezes de eu ser convidado a falar sobre arquitetura e afeto, design e afeto. Tudo a ver com vocês dois. E é engraçado porque esse pensamento, ele não é um pensamento estático, né? Assim, eu não tenho um entendimento estático do que seja
essa questão do afeto na interface dele com a arquitetura ou com o espaço. Eu acho que acho que à medida que a gente vai trabalhando e vai refletindo sobre essa interface, a gente acaba encontrando conexões possíveis, né? Eu acho que aqui na Casa Cor foi um amadurecimento nesse espaço nosso aqui da Avosidade, porque foi um entendimento assim, em relação a essa questão do afeto, porque o afeto, na verdade, ele pressupõe um contato nosso com o objeto, né? Assim, uma afeição, né? Então, de fato, você precisa te afeiçoar àquele lugar para que você consiga estabelecer um sentimento de afeto, né? Então, esse espaço ele traz muito isso, porque a gente está muito treinado ultimamente a entrar em contato com os espaços ou com os objetos de uma maneira muito visual, né? E a visão, a gente está à distância do objeto, a gente não está dentro dele. A gente pode, vamos dizer assim, usufruir de um espaço ou de um objeto vendo, mas você não está dentro dele, né? Você não está vivenciando, né? Então, quando o espaço ele de fato te provoca essa experiência de você estar dentro dele, né? Experimentando em outros níveis sensíveis, né? Que não é só a visão. Sim. E esse espaço trouxe muito isso, né? Assim. Mas eu vejo o tempo todo em vocês. Assim, eu acho que mesmo quando você está fazendo um trabalho, ou está fazendo um trabalho junto com a Ana também fazendo um trabalho separado, a base de vocês é tão cuidadosa, tão carinhosa, que a gente fala assim, tudo tem muito afeto, né? Vocês são mesmo especiais nesse quesito assim, do afeto, porque todas as minhas experiências junto, perto de vocês, até na Beolar, né? Que a gente, nossa, tudo eu acho que é muito, muito, muito carinhoso, cuidadoso. E é isso de vocês dois, né? Sou maior fã. Por mim que eu posso dizer assim, que é realmente um privilégio a gente poder trabalhar com o que a gente fica feliz, né? Com o que a gente gosta, com o que a gente tem prazer e assim, e no caso, né, assim, uma facilidade, né? É quase que é difícil até de dizer, assim, porque faz tanta parte, assim, né? Essa história minha com as tramas faz parte, quase que não separa, né? Tudo eu penso, assim, que os trabalhos me envolvo mesmo, né? De coração, com vontade de fazer dar certo. Às vezes não é uma coisa simples de solucionar, mas... E sempre tentando coisas novas, né, Ana? Você sempre está na pesquisa. Porque tem isso, né? De não fazer... eu acho bom de fazer aquilo que eu não fiz ainda, ou que eu não sei como que faz, ou que eu não vi ainda. Eu acho isso muito bom, né? Você fez uma sala de reuniões para a Google, né? Sim. Que é quantos metros? 42 metros quadrados. Que é um escândalo e está com uma exposição também, você participa junto com outros estilistas. Sim. Mas aqui na Casa Fiat de Cultura, né? Fui convidada, né, para ter um trabalho ali na exposição o enlace da Renda e da Chita. Está muito bonito, é um pouco a história a trajetória dessas tramas, né, da Renda da Chita, do tecido, mas, né, não deixa de ser. Essa trama da exposição é genial. Você pegou uma chita e fez a trama com o tecido, né? Sim, eu trouxe para a minha linguagem, né? Outros estilistas e designers, cada um fez uma peça com a sua linguagem, né? E no caso a minha foi com a trama, assim, né? Fiz desconstruir o tecido e reconstruir. É um tricô. É um tricô bem grande, assim, a proporção dele, a escala dele também é grande, né? Acho que ali são 15 metros quadrados. E então isso, essa relação com os materiais, né? Eu gosto também disso, né? Para cada situação tem um convite para a ocupação do espaço, né? Então
Hoje, quando eu falo que eu me vejo mais no trabalho têxtil, porque eu gosto dessa ocupação, assim, de um lugar específico, de uma situação específica, né? É diferente de ter um produto que você já tem, você constrói, né? Sem uma perspectiva específica, né? Uhum. Mas eu gosto dessa ocupação de cada espaço, dessa relação com o espaço, né? E com os materiais, né? Que passa por esse lugar da transformação, né? Mesmo, assim, dos materiais. É primoroso. E Alex, e você também faz trabalho tanto de restauro, não faz? Não sei se é restauro, mas assim, restauro, tem uma fazenda? Tem um conjunto, na verdade, esse é meu principal trabalho de restauração. Muito demais. Eu fico querendo fazer excursão para ver se a gente não vai lá levar, porque eu só vi de foto, mas é maravilhoso. Fala um pouquinho desse projeto. Esse projeto é um conjunto na cidade de Barbacena, um pouco fora do centro de Barbacena, um pouco deslocado. É um conjunto que foi no final do século XIX ainda, que ele foi construído. É consequência um pouco da imigração italiana que ocupou aquela região. Então, não foi a primeira, mas foi a primeira. Fazenda, não. É um conjunto de casarões. Mas era uma situação fabril, sabe? Porque era a fabricação de seda. Foi a primeira fábrica de seda. Não foi a primeira, mas foi a mais importante. Tá. Então tinha toda a fabricação de seda nesses casarões. E não só a estrutura fabril, mas quem trabalhava lá, os operários moravam, comiam, então tinha toda uma estrutura. Então era quase uma cidade. Uma pequena vila, vamos dizer assim, né? Embora sejam casarões com porte, né, de porte, assim. A arquitetura E aí isso ficou um pouco adormecido no tempo, um pouco abandonado, talvez por estar um pouco fora da região central de Barbacena. Então não foi, vamos dizer assim, vítima de uma especulação, entendeu? A sorte. Estava ligado ao Ministério da Agricultura por ter sido o bicho da seda, né? Essa questão toda. Então, mas tinha um uso muito, vamos dizer assim, incompatível, ou era um uso inferior do que os espaços poderiam ter. E os espaços estavam em ruínas, já não tinha mais telhado, enfim. Então ficou um espaço meio que abandonado. Tinha e eu tinha assim, um dos prédios funcionava com uma repartição pública do Detran, de emplacamento de carro, sabe? Uns usos incompatíveis. Até que aos poucos o Ponto de Partida, que é uma companhia de teatro de Barbacena, identificou esse conjunto e aos poucos foi assumindo esse conjunto de uma maneira espontânea, assim, né? Com uma troca permanente com o poder público, entendendo, né, essa possibilidade de uso desses espaços, e assumiu a restauração desses prédios. E essa obra de restauração durou 15 anos. Por isso que eu ia te perguntar, quanto tempo que uma vila para restaurar tudo? E o tempo também, né, de você conseguir essas verbas, de poder viabilizar isso tudo. E aos poucos o Ponto de Partida foi assumindo esses espaços. Então, hoje, um dos prédios é a sede artística da companhia, onde eles ensaiam, onde eles produzem o material artístico deles. O outro prédio é a sede administrativa e também tem um café com um pequeno restaurante. Biblioteca. E o outro casarão é uma universidade de música popular. Que bárbaro! Então, é uma escola livre, uma escola gratuita que as pessoas do Brasil inteiro procuram. E de fora do Brasil também. Então é um corredor de cultura vivo, vibrante, presente. É no centro? É perto do centro? Não é tão afastado? Não é, mas é junto de uma área já verde. Eles estão agora também adotando uma reserva natural. Enfim, é um movimento que tem um alcance muito simbólico e muito abrangente para a cidade, para a comunidade. Já terminou? Ou ainda tem coisinhas para fazer ainda? A restauração acabou. Mas vale a visita. Tão fácil, né, gente, de Belo Horizonte ir lá. Vale mesmo, vale visita.
E o projeto, além do seu trabalho, a proposta para que foi feita é muito bacana também, né? Sim. Assim, a ocupação foi muito adequada, né? Muito bacana. Eu acho que a questão do afeto também tem uma perspectiva que está muito ligada ao meu modo de trabalhar e o modo da Ana também, que assim, o afeto ele pressupõe o outro, né? A gente sempre está numa comunicação com o outro, né? Senão o afeto precisa de um outro, né? E o entendimento do trabalho por essa perspectiva, né? A gente sempre está trazendo o outro para o trabalho. Eu acho que também acaba habilitando o trabalho para essa, vamos dizer assim, para essa qualidade da arquitetura ou do espaço que é um espaço mais sensível, né? Então, eu acho que, né? Por exemplo, a exposição, ela traz isso de uma maneira muito, o projeto, né, da cenografia para a exposição traz isso de uma maneira muito clara, muito objetiva. Quer dizer, o que é a cenografia para a exposição? Vamos dizer assim, é uma camada que está entre o acervo que você está mostrando e que está entre o visitante. Isso então, mesmo. Vamos dizer assim, ela é uma plataforma, né? Ela é um caminho que vai viabilizar, que vai fazer o contato entre essas duas pontas. Isso. Né? Então, não tem como a gente fazer isso sem considerar o outro, né? Então, muito mais do que a relevância que o trabalho tem que ter ali naquele contexto, é o que ele vai, na verdade, viabilizar, gerar e proporcionar nesse encontro da pessoa, que é o sujeito, com o acervo. Tem foco isso, não tem outro jeito a não ser mesmo tendo o afeto, né? Como eu trabalho também, né, com teatro, cenografia para teatro, figurino, Figurino também. Figurino, isso é uma novidade. Figurino eu não sabia. Eu acho que o teatro, ele me ensinou, e ele ensina a gente, né, para quem quiser aprender, que esse lugar que não é um lugar de protagonismo, no sentido assim, quando a gente está fazendo um cenário para um espetáculo, a gente tem que entender que a gente está ali a serviço de outras Você é dirigido, outras presenças, né? A gente tem uma história que está sendo contada, a gente tem uma direção daquele espetáculo, a gente tem um grupo de atores atuando ali. Então, se o cenário está falando mais alto que isso tudo, esse cenário está no lugar errado, né? Então, o teatro ele ensina, ele coloca a gente como arquiteto no lugar que a gente precisa estar para que toda essa dinâmica, toda essa realidade, né, do espetáculo, ela possa acontecer no que de fato, onde de fato ela precisa acontecer, né? Então eu acho que esse ensinamento do teatro, ele acaba vindo, né, para o nosso trabalho, né, com essa perspectiva, né, da gente saber identificar o lugar, vamos dizer assim, o peso também, né, que o trabalho tem dentro de tal e tal contexto, e acho que isso tudo acaba criando esse ambiente ou essa qualidade do espaço como um espaço que toca as pessoas, que as pessoas se afeiçoam, ou que as pessoas se sentem à vontade, e que de fato é uma arquitetura afetiva. E se não for assim, afetiva. Não foi bem feito, né? Não, é isso que faz a coisa andar, funcionar, é quando a gente tem um olhar para o outro, o local, se não vai escorregar, tudo envolve num projeto para ser adequado para todo mundo, né? Sim. No caso da arquitetura, o lugar que a gente está chegando para ocupar, né? Como que isso tem um peso quem vai morar, quem vai morar, o lugar que a gente está, né? Enfim, a história que aquele lugar já tem, né? Como que isso acaba, na verdade, não só alimentando o nosso processo, mas permitindo com que a gente traga todos esses elementos para o projeto, né, a ponto de provocar esse equilíbrio e essa... Todo mundo acha fácil, né? Achar que é projetar assim, né? Olha, tanto de coisa que tem que levar em consideração, né, para fazer um bom trabalho. E acho que, assim, um exemplo clássico, vou entregar a palavra para a Ana, assim, mas um exemplo clássico que essa história da gente estar sempre em contato com o outro, é um pouco o trabalho que a Ana faz com as comunidades produtivas, né? As mulheres... Que é maravilhoso, né, Ana? Os grupos produtivos no Vale do Jequitinhonha,
na zona rural, né, mais profunda, nos quilombos? Sim. Você já foi longe, né? Muito. Você vai longe. Porque é um trabalho, o que eu acho mais especial, assim, porque eu tive a experiência, assim, né, desses grupos que eu participei, eles ainda são grupos que estão muito ligados às origens, né? Então, embora já tenha, assim, a gente até eu chego para isso, né, não sozinha, né, sempre uma equipe maravilhosa, assim, junto de profissionais, né, mas para ajudar a fortalecê-los nesse lugar, né, do que é original, do que é próprio dali, essas, né, das características de cada um, individuais, mas também da região, né, daquele lugar, porque senão, cada vez mais, né, a gente vai entrando aí nessa roda viva da vida, né, de olhar muito para fora, muito né, para o outro, enfim. Então, aí a gente chega nesses lugares que as pessoas ainda têm a raiz, mas já estão assim um pouco bagunçadinhas, né, porque muita informação, muita coisa. Tem uns que não tem tanta informação, que às vezes é até mais fácil. Né? Mas sempre tem. Hoje em dia não tem mais um lugar tão, né, pelo menos onde eu estive, tão preservado assim, que já não tivesse, né, começa a ficar mais misturadinho. Então, esse trabalho da gente, né, olhar com eles, assim, voltar, fazer esse caminho de volta, assim, não para parar, né, por um tempo parado, por um lugar parado, mas para beber dessa fonte profunda e dar passos firmes, assim, adiante, para frente, né? Inclusive sair da estagnação que às vezes a gente fica quando tem, né, muito, assim, tem muita distração, né? Então é muito bonito, assim. E é muito importante para a vida delas todas, sim, né? Sim. Eu fui num evento que você fez, que era toda a estampa, e elas vieram cantar. Qual que foi esse evento? As Rendeiras da Aldeia? E não foi? Que foi elas que bordaram a coleção nova. Nossa, com as Rendeiras da Aldeia, lá de Carapicuíba, a gente construiu a exposição de máscaras. Você está falando das máscaras? Isso. Sim, né? Então, com todos, a vida delas, com todos esses grupos... transformou também, né, a vida das bordadeiras. As bordadeiras do Curtume, que já é no Vale de Jequitinhonha, as Rendeiras da Aldeia, que é da Aldeia de Carapicuíba, em São Paulo, né? Enfim, tem a Arca, que é um grupo que trabalha com a palha do milho também no Vale de Jequitinhonha, Chapada do Norte. Então, assim, a ideia é sempre trabalhar com eles, assim, né, nesse lugar de um trabalho autoral, né, de trazê-los, assim, um convite para... E cada grupo tem, né, a sua história. Então, todos eles, assim, a gente vê, inclusive, a própria Semana Criativa, que dá esse espaço, assim, não só para as exposições dos artesãos, dos trabalhos que são desenvolvidos lá na região, mas ela convida, né? Mas antes da Semana Criativa, você já fazia esse tipo de trabalho? Eu estou dizendo assim, a gente foi um lugar que a gente acabou lançando, né, esse trabalho, a gente lançou em outros lugares também, porque são várias coleções, várias edições, né, mas então tem um trabalho que a gente lançou lá na Semana Criativa também desse ano com, né, um grupo da Central Veredas, que já é lá do noroeste de Minas, né, do Grande Sertão Veredas. Então, assim, mas isso é um trabalho, né, voltando para esse lugar do afeto, assim, também, porque a gente entra na vida dessas pessoas, né, a gente muitas vezes entra na casa delas, a gente conhece a história fica de cada conhecendo, uma, né? Porque são trabalhos a gente fica anos, né, envolvida nisso, assim, então é um compartilhar muito profundo, né, são muitos aprendizados e é sempre o que vem disso é muito forte, né, porque vem de um lugar, assim, profundo e verdadeiro, assim, né, a ideia é que seja, né, então, e tem, né, essa questão do afeto, a gente vai construindo juntos, é muito especial, né, e isso reverbera, né, que todas têm tido a vida transformada mesmo, né, por esse envolvimento. Você também participou daquela exposição? Aquela exposição, a expografia foi eu que desenvolvi. E aquela exposição foi uma grande surpresa, porque a gente tinha de fato que apresentar
o resultado, vamos dizer assim, das vivências que aqueles grupos fizeram ao longo de 1 ano ou 1 ano e meio, muitas experiências e muitas vivências que elas tiveram. Elas, né, fizeram as bonecas delas e tinha carteira de identidade, né? Não, era uma identificação bordada assim, também. Gente, eu achei aquela exposição emocionante. Sim, também. E assim, foram dezenas de vivências que elas tiveram, a gente teve que fazer um recorte para poder mostrar ali naquele espaço e naquele tempo que a gente tinha, com a verba que a gente tinha, algumas, vamos dizer assim, alguns momentos dessas vivências, ou fazer um recorte que selecionasse uma ou outra vivência que fosse mais significativa ali para a experiência delas. Então, né, acho que emocionou muita gente, e a mim mesmo fiquei muito emocionado, e quem estava mais de perto, porque a gente tinha uma das salas que a gente chamou de Sala da Fé. Essa história eu gosto de contar. Então, tinha uma Sala da Fé, então a gente colocou nessa sala as fotos das vivências que elas fizeram em relação à fé, e a gente fez um altar muito simbólico ali, todo branco, flores brancas. E, de repente, quando eu falo dessa história da interface, né, que, na verdade, o projeto expográfico está ali para permitir com que as pessoas, né, se sintam à vontade dentro daquela história que está sendo contada, de repente, sem que ninguém pedisse, sem que ninguém orientasse, de uma maneira muito espontânea, a Sala da Fé, ela foi reconhecida, porque tinha uma mãe de santo e uma benzedeira e uma parteira visitando a exposição. Olha. Elas entraram naquele lugar e elas reconheceram esse lugar como um lugar sagrado. E começaram a benzer as pessoas, fez uma fila de gente assim interessada, sabe? Então, assim, foi um movimento tão espontâneo, tão emocionante, porque, sabe, é como se o espaço ele ganhou um sentido real e ficou, né? Dentro do que a gente pensou em contar uma história, e de repente ele se transformou. Tá vendo? Foi ninguém esperava que isso fosse acontecer. E foi verdadeiro. E essas são as surpresas do afeto mesmo, né? Aqui para enfeitar a casinha de vocês. Oh, que lindas. Por falar em afeto, né? Por falar em afeto. É sobre isso, inclusive.